Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo a gente vai falar de algo muito peculiar que pode acontecer com algumas pessoas e você talvez nem se dê conta de que você tem esse comportamento, que é a vergonha do seu sonho. Você já teve uma sensação de ter vergonha do seu sonho? Eu vou explicar melhor. Por exemplo, você tem algum sonho, alguma coisa que você quer realizar, mas você tem uma certa vergonha, uma certa timidez em comentar isso com alguém, ou você faz um quadro de visualização ou um mapa dos sonhos e tem medo de que alguém veja, e não é aquele medo de que alguém vai ver e vai dar errado, não, é aquele medo de que alguém vai ver e vai falar, nossa, essa pessoa tem esse sonho? Bom, se você está vivenciando essa questão, possivelmente você está vivenciando uma energia do tarô que é o 8 de espadas, que é aquela energia de estar preso em si mesmo, de ter uma certa ansiedade, frustração, insegurança. E é uma energia que fala muito sobre você ter crenças limitantes, amarras que te prendem, mas que tem mais a ver com o seu interno, com a sua mentalidade, do que com o que realmente acontece fora de você. É como se acontecessem coisas em que você inferisse que as pessoas vão pensar algo de você, as pessoas talvez não estejam pensando nada e você está se limitando, se colocando amarras e não está vivenciando as coisas que você quer, que você busca na sua vida. Eu vou contar para vocês uma própria experiência minha. Recentemente eu fiz um quadro dos sonhos, né, um vision board, e eu coloquei ele no fundo de tela do meu celular. E aí eu coloquei as imagens, eu fiz ele pelo Shuffles, né, aquele aplicativo de cortes de imagens, né, de colagens, que é do Pinterest. Aí eu baixei, criei lá as imagens, fiz um vision board bonitinho para colocar no fundo de tela do meu celular. E aí, todas as vezes que ou alguém poderia espiar um pouco a tela do meu celular ou ver ali os meus sonhos, eu senti uma certa vergonha, uma certa sensação assim. Não era aquela sensação, nossa, vão ver, isso aqui vai dar errado. Não, era aquela sensação, nossa, mas vão ver que eu quero vivenciar isso aqui, vão dar risada da minha cara, vão falar, nossa, mas esse sonho, né? E aí eu tirava o vision board do fundo de tela do celular e colocava, sei lá, uma carta de tarô qualquer, né? Ou a Imperatriz, por exemplo, que eu tava trabalhando. Eu tirava essa imagem e colocava um arquétipo do tarô. Mas sempre vinha a vontade de ter aquela visualização do vision board. Aí eu assistia pessoas falando que a gente não pode ficar vendo toda hora, né? E aquilo reforçava a minha ideia de retirar o vision board da minha visão. E aí teve um dia que eu tava fazendo a colagem do vision board de novo, né? Eu falei, não, vou fazer outro mais bonitinho, né? Mais clean e tal. Aí peguei umas imagens, me inspirei no Canva, depois fui lá pro Shuffles, né? Pinterest, fui colando. E aí no momento que eu ia colocar no celular, me veio aquela sensação de novo, mas se alguém ver essa foto aqui, vão rir da minha cara, vão achar que eu sou bobona. E aí nesse momento, gente, foi uma questão assim de falar interior, sabe? Veio aquela pergunta pra mim, você tem vergonha do seu sonho? Se você tem vergonha do seu sonho, o seu sonho tem vergonha de você. E possivelmente ele não vai se realizar. Porque lembra que eu falei pra vocês da lei da reciprocidade? Nesse vídeo aqui sobre relacionamentos? É mais ou menos a mesma coisa com os nossos sonhos. Se a gente tem vergonha deles, se a gente não fala deles, se a gente não acredita neles, eles também não vão acreditar na gente, eles vão ter vergonha da gente. O nosso sonho, ele vai sempre corresponder à nossa energia, aquilo que a gente acha sobre o nosso sonho. E aí eu me senti, nesse momento, dentro desse arquétipo do 8 de espadas, como se eu tivesse nessa dúvida, sabe? Essa incerteza, essa insegurança. E aí nesse momento que eu percebi que eu tinha vergonha do meu sonho, eu pensei, poxa, né, o que eu faço então com essa informação? Então é isso que eu vou compartilhar com você hoje. O que você faz quando você percebe que você tem uma insegurança, uma vergonha, uma sensação de eu não vou falar sobre isso, que as pessoas vão rir de mim, do seu sonho, tá? Bom, o primeiro passo que você deve fazer é nomear esse sentimento, essa questão que você está sentindo. No meu caso, eu percebi que era vergonha, então eu tinha vergonha de que as pessoas me achassem assim, boba, né? Nossa, você quer vivenciar isso, que boba, né? Nem tem idade mais pra isso, nananã. Então, você precisa nomear o que você sente. Por quê? Porque ao nomear o que você sente, você vai saber o que tá acontecendo dentro de você, o que você tá vivenciando nesse momento. Desde que eu comecei a estudar tarô de forma terapêutica, tem até um livro aqui que eu comprei, que eu preciso destrinchar ele melhor, eu percebi
quando eu estou vivendo os arquétipos do tarô na minha vida, né? Então, esses dias recentemente eu tava vivenciando o 5 de copas, que eu tava com uma sensação de perda, de fracasso, né? Que tudo tava dando errado. Então, na minha mente eu já vem, nossa, eu tô vivenciando o 5 de copas. Ok, mas o que eu posso fazer para sair dessa sensação desses 5 de copas, né? Entrar num arquétipo mais de completude, por exemplo, como o mundo. Então, eu comecei a perceber essas dinâmicas acontecendo na minha vida. E aí, quando eu percebi que eu tava vivenciando esse 8 de espadas, eu percebi que aquela vergonha, na verdade, era uma vergonha minha, né, interior minha. Ela não tinha a ver com o externo, e sim com uma questão minha, que eu precisava trabalhar, e caso eu queira viver esse sonho, eu vou precisar trabalhar essa questão. Então, aí eu me lembro que, nesse momento que eu comecei a trabalhar essa questão, eu falei abertamente desse sonho pra uma pessoa, a pessoa ficou me olhando normal, assim, e até falou que também era o sonho dessa pessoa. E aí eu quero que vocês entendam que quando a gente nomeia o que a gente sente, fica mais fácil da gente entender e destrinchar o que está acontecendo conosco, tá? Então o primeiro passo para você se livrar dessa vergonha, dessa insegurança em relação aos seus sonhos, de você acreditar mais em você, é você nomear o que você sente. O segundo passo é você se dar validação. Muitas vezes acontece da gente não confiar nos nossos sonhos porque a gente não valida aquilo que a gente sente, né? E uma forma muito interessante de se dar validação, eu até escrevi aqui, é você criar o mapa dos sonhos. Você criar o seu mapa dos sonhos, você escrever os seus sonhos, você pegar o seu caderno e escrever cada um dos seus sonhos, fazer aquela técnica que chamam de scripting, né? Você escrever, você vivenciando esses sonhos. E você pode afirmar o seguinte: meus sonhos são sementes que a minha alma plantou em meu coração e eu mereço vivê-los. Os meus sonhos são sementes que a minha alma plantou em meu coração e eu mereço vivê-los. Assim você vai estar validando os seus sentimentos em relação aos seus sonhos. É uma forma também de você diminuir essa insegurança e ter menos vergonha de vivenciar as coisas que você quer, né? Se você tiver vergonha, vai ser muito difícil vivenciar aquilo que você deseja. O terceiro passo para você parar de sentir vergonha dos seus sonhos é julgar o outro, é uma forma de esconder as próprias inseguranças. Então, quando a gente vê que alguém está julgando alguém pelo sonho de alguém, é porque essa pessoa tem alguma insegurança. Então, se você comentou de um sonho com alguém e a pessoa fez, nossa, que bobagem, é porque essa pessoa é insegura em relação a alguma área da vida dela e ela não admite isso. Então, é muito mais fácil julgar o outro, olhar para a vida do outro. E muitas vezes a gente também está vivenciando esse julgamento interior. A gente se julga por nossas próprias inseguranças. O nosso olhar passa a ser como o olhar crítico do outro. Então é muito interessante a gente sempre observar que, independente de ser o outro ou que sejamos nós mesmos nos julgando, isso tem muito a ver também com a nossa questão de julgamento interno, com as nossas inseguranças. Então, quando eu tenho vergonha de um sonho, é porque eu tenho insegurança em relação àquele sonho. Se eu tenho insegurança em relação àquele sonho, é essa insegurança que eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar essa insegurança, esse sonho nunca vai chegar pra mim, porque eu vou entrar em autossabotagem, eu vou fazer coisas que vão afastar esse sonho de mim, né? Então a gente precisa observar o nosso grau de julgamento, tanto o externo como o interno. O externo vai falar mais sobre o outro do que sobre nós mesmos, e o interno é essa questão que a gente tem sobre os nossos sonhos. Sempre que a gente sente vergonha de um sonho, de alguma situação, é porque a gente está agindo com julgamento em relação a nós mesmos. Então é super importante que a gente avalie essa questão, tá? Dos julgamentos e das inseguranças, tanto externa como interna. E por último, é muito interessante que você acostume-se com o seu sonho. Como assim? Faça como eu, né? Vai lá pro Shuffles, cria uma colagem, coloca no fundo de tela do seu celular, olhe para o seu sonho, né? As pessoas têm costume de falar que a gente ficar olhando para o sonho o tempo inteiro no vision board, você pode criar aquele efeito Zenão, né? Que é aquela coisa de você ficar querendo controlar. Quando isso acontecer, você tem que se perguntar se aquilo está te causando ansiedade ou está te causando bem-estar. Se estiver te causando ansiedade, então você te retira um tempo, coloca uma outra imagem, uma outra coisa. Eu, como trabalho com tarô, eu gosto bastante de usar as cartas de tarô como fundo de tela, quando o meu vision board não tá no fundo de tela, ou o arquétipo que eu tô trabalhando, então assim, eu percebo que eu tô vivenciando, sei lá, a Rainha de Paus, então ela tá ali, eu tô vivenciando aquela energia. É interessante que você acostume-se com os seus sonhos. Para quê? Para que você possa validá-los, tá? Então é interessante que você faça assim o mural dos sonhos, tá? Coloque no fundo de tela do seu celular, faça numa cartolina, no que for, num caderno, faça aquele, né, que tem um risquinho e você coloca seu nome no meio, data de nascimento e faz várias setas ligando as coisas que você quer vivenciar. Olhe para isso e sinta, né, o que você sente em relação a esse sonho.
Quando você olha para aquilo que você quer vivenciar, quais são os sentimentos que vêm? Isso vai dizer muito sobre as suas crenças limitantes e sobre o quanto você está vivenciando esse arquétipo aqui, o 8 de espadas. O quanto você está se prendendo dentro de si mesma e dentro de si mesmo e não está conseguindo avançar por ter vergonha, insegurança, medo ou até uma certa frustração em relação aos seus sonhos. Quando eles ficarem calmos no seu coração, o dia que você olhar para o seu vision board e nem sentir aquela necessidade de realizar, mas aquela calma, aquela certeza de que tudo tá vindo para você, é aí que você tá vivenciando, sim, o seu sonho, tá? É aí que ele tá começando a entrar em fase, né, com você. Eu espero que você que esteja assistindo realize todos os seus sonhos, que você consiga perceber o momento em que você está se sabotando através da vergonha, da frustração e da insegurança, tá bom? E para trabalhar essa questão também, um floral de Bach que eu recomendo, para que você se liberte dessas inseguranças, é o floral de Bach Larch. L-A-R-C-H. Eu vou deixar o nominho dele aqui, tá? Larch. É um floral que ajuda a trabalhar essas inseguranças, essa falta de autoconfiança. Se você estiver vivenciando isso em relação ao sonho, é muito interessante trabalhar com esse floral por pelo menos 30 dias, anotar o que você sentiu e aí ver se você muda a sua fórmula ou não, de acordo com o que você estiver sentindo. E caso você queira fazer um acompanhamento terapêutico com florais de Bach ou também com tarô comigo, lembrando que tarô terapêutico não é terapia, tá? Mas é uma ferramenta que te ajuda a entender os seus processos. Você pode entrar no link aqui embaixo na caixa de descrição. Eu trabalho tanto com o tarô sozinho, tanto com o tarô com a terapia floral. Então, se você quiser saber um pouco mais, entra no link aqui embaixo. Vai ser uma honra para mim poder te atender, ser a sua taróloga ou ser a sua terapeuta floral. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que você consiga desbloquear os seus sonhos, desbloquear essa vergonha, essa insegurança e siga em rumo à sua realização. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.